Shalom, amados, mais uma exposição bíblica no seu canal Frutificai. Dessa vez eu quero falar sobre um tema maravilhoso, principalmente falando sobre liderança. Queridos, essa passagem é maravilhosa, está vigente até os dias de hoje, eu vou falar isso com você até o final. Nosso tema de hoje é o Conselho de Jetro. Nossa passagem bíblica se encontra em Êxodo capítulo 18, versículos 17 e 21. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada, vai agregar valor para você e você vai entender o quão é importante a atuação como líder, um líder espiritual ou liderança. Então, queridos, fica comigo, vamos ler o que a palavra de Deus diz em nome de Cristo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, e tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Bom, queridos, eu gostaria de falar aqui sobre a palavra de Deus, abençoando a tua vida e também querendo pedir, humildemente, de coração aberto, de que você possa se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, abençoar esse canal para levar o evangelho para muitas pessoas. Abençoar é o nosso lema. Falado isso, queridos, eu gostaria de falar sobre essa passagem que é conhecida, mas às vezes não é tão explicada. Então hoje vamos fazer isso. Eu quero falar sobre o sogro de Moisés e falar sobre o conselho que ele deu. O sogro de Moisés, sacerdote de Midian, Jetro, ele veio até o encontro de Moisés depois de saber dos feitos que o Senhor em relação à nação dos hebreus. E aí, quando ele está presente, ele acaba presenciando uma cena que o deixou meio assustado. Ele viu que toda a nação se sentava pela manhã e Moisés ficava diante daquela nação sozinho. E eles ficavam o dia inteiro para poder consultar a Moisés. Ficavam desde a manhã até a tarde. Muito tempo. Então é o momento em que Jetro pega e fala assim: não é bom o que fazes. Então eu gostaria agora de começar a falar desse conselho, esmiuçando como ele é valioso até para os nossos dias, e falar também uma curiosidade que tem nesse versículo que com certeza você não deve ter reparado. Tá gostando? Então, querido, não deixe de dar o seu like também. Queridos, ele começa dizendo uma expressão que só é dita em Gênesis capítulo 2, verso 18. Ele fala para Moisés: não é bom o que fazes. Veja que lá em Gênesis, na criação, Deus fala que tudo era bom. No entanto, a expressão não é bom acontece exatamente quando o homem foi criado e ele não tem a sua companheira. Então Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Então a primeira lição que Jetro faz é: não é bom o que fazes. Mas por quê? Qual é a lição que nós tiramos daqui em relação ao que ele está dizendo? O que Jetro queria dizer? Ele queria dizer: Moisés, não é bom que você venha exercer essa atividade sozinho. Não faça liderança sozinho. Então, queridos, hoje nós entendemos que liderar é uma função que não é exercida por uma pessoa só. Tanto que em qualquer igreja, você não vai ver somente um pastor dando conta de todas as atividades, principalmente espirituais, para poder ajudar os membros e tudo mais. Isso não acontece, é muito difícil, impossível, a não ser que seja uma igreja muito pequena, de um grupo muito limitado, mas nós estamos falando aqui de um grupo enorme, de uma nação que tinha milhares de pessoas, e ali estava Moisés consultando a vontade de Deus e os estatutos do Senhor, aquele povo sozinho. Jetro viu aí que não era bom que ele fizesse isso. E isso vale até hoje. Não é bom que se faça uma atuação de liderança sozinho. Bom, queridos, a segunda coisa que Jetro vai dizer é que ele tome para si e procure homens capazes. Bom, agora nós temos que entender o que ele quer dizer com homens capazes. É evidentemente, queridos, que esses homens tinham que ter o perfil de liderança e tinham que ter a competência também. Não adianta nós queremos só por olharmos uma pessoa e gostarmos dela, temos afinidade com uma pessoa, mas ela não tem o menor perfil para liderar ou para exercer a atuação de liderança. Então, se isso acontece,
Se você tem a tarefa de liderança, você não pode procurar porque você gosta da pessoa, porque você acha que ela pode ser boa. Você tem que ver se ela é capaz. Você tem que entender se ela tem competência para realmente exercer essa atividade. Então era exatamente isso que Jetro estava falando com Moisés. E agora, trazendo para os nossos dias de hoje, é evidente que se uma pessoa vai ensinar a palavra de Deus dentro de uma igreja, qualquer liderança não vai chegar e vai pegar aquela pessoa que, além de tudo, não lê a Bíblia. Não gasta o seu tempo em ter um menor contato com as Escrituras. Uma vez que faz isso, não é porque aquela pessoa tem, de repente, uma fluência em ensinar, mas não tem o conhecimento, então ela não é capaz. Então tem que se entender que liderança é algo muito sério. Jetro estava falando isso. Jetro estava ali dizendo que ele estava consultando a Deus e passando para o povo a vontade de Deus e os estatutos, mas ele tinha que pegar aquelas pessoas que também eram capazes. Será que não existiam? Claro que existiam, e nós vamos falar muito mais sobre isso. Fique comigo que isso vai ser importante para você passar para a sua liderança. Bom, amados, agora nós vamos para mais uma palavra que Jetro fala para Moisés, para ele buscar homens tementes a Deus. Bom, queridos, se nós temos o conhecimento de ter uma pessoa que é capaz, tem uma competência, ela gasta tempo em ler a palavra, ela realmente tem um perfil de ensinar com fluência, mas se não teme a Deus, se tem, de repente, uma vida onde a pessoa questiona os ensinamentos de Deus e até mesmo desvirtua, então já cai no primeiro tópico, ela não é capaz. Se ela não é temente a Deus, ela também não tem capacidade, porque ela não vai entender as coisas de Deus e também não vai conseguir passar para os liderados aquilo que realmente Deus quer do seu povo. Então, Jetro, ele também queria uma pessoa que fosse temente a Deus, uma pessoa que entendesse que o conselho, aquela palavra que fosse dada, ela deveria ser para abençoar e não para dividir e não para desvirtuar o povo que fosse ali aconselhado. Queridos, isso é muito importante porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então nós temos que ter esse entendimento, temos que ter isso em nosso coração e saber que líder e liderança tem que ter essa marca, tem que ser capaz e competente e tem que ter temor a Deus. Não pode efetuar essa tarefa de liderança sozinho. Bom, mas não para por aí, queridos. Também tem mais um conselho que Jetro fala, e esse daqui parece até meio que difícil de compreender, mas não é. Veja que ele fala que Moisés tinha que procurar homens de verdade. Bom, parece uma metáfora, né? Parece que Jetro ali estava tentando, né? Mas não, ele estava falando que Moisés, além de pegar homens capazes, com competência, tementes a Deus, ele tinha que pegar homens que tinham índole, tinham realmente princípios. E isso faria parte de uma pessoa de um bom exemplo. Colocando para os nossos dias, queridos, se você vai buscar um líder, você vai buscar um homem capaz, competente, um homem temente a Deus e, evidentemente, um homem que tem um exemplo de vida. Se você pega uma pessoa que não tem um exemplo de vida, que é de um jeito na igreja e fora dela é outra pessoa, evidentemente você não vai ter êxito para que essa pessoa cumpra o seu papel de liderança de forma plena. Então, exatamente isso Jetro também estava dando como exemplo para Moisés. Tinha que ter mais esse requisito para que pudesse exercer a tarefa de liderança. E detalhe, queridos, eu ainda vou dizer pelo menos 3 versículos que vão confirmar tudo isso que Jetro já falava desde o tempo de Moisés. Fica comigo até o final, não pule, não acelere e você vai ver que maravilha de conselho foi a que Jetro deu a Moisés. Mas o tópico que nós temos aqui são os homens que odeiam a avareza. Queridos, eu vou falar aqui sobre a avareza rapidinho, porque pode ter pessoa que não sabe. Então nós temos que explicar de forma plena. A avareza, meu querido, é aquela pessoa que não é generosa, é aquela pessoa que o seu amor está em acumular riquezas. Então, a pessoa é medíocre. Então tem várias coisas que poderiam falar sobre avareza, mas é aquela pessoa que
Em tese, colocando em miúdos, é aquela pessoa que é mão fechada. Bom, amados, sendo assim, nós podemos entender que Jetro também estava querendo dizer que lá, para quem fosse líder, como Moisés já era, não poderia ser uma pessoa que somente ia dar conselhos com palavras. Existiria um momento onde essa pessoa deveria também exercer gestos de generosidade para com aquele que estava lhe ouvindo. Queridos, na liderança de hoje, se você for buscar um líder de excelência, um líder que realmente vai corresponder à sua expectativa, tem que ser um homem capaz, competente, um homem temente a Deus, um homem que realmente teme ao Senhor e um homem que odeia a avareza. Um homem que com certeza ele vai saber que nem sempre falar vai ser o suficiente. Uma hora ele vai ter que ter um gesto de generosidade, mas sem culpa, sem estar ali com a sua mente trabalhando, oh meu Deus, eu não queria fazer isso. Não, ele está com o seu coração totalmente aberto e pleno também para aconselhar, mas também para agir quando vê diante dele uma necessidade. Então, queridos, tudo isso faz parte de uma boa e saudável liderança que Jetro estava aqui dando como conselho para Moisés. Mais ainda, queridos, ele fez um escalonamento para que Moisés pudesse dividir a liderança que ele estava ali iniciando. Veja que ele fala que primeiro teria líderes ou maiorais de 1.000, maiorais para 100, 50 e 10. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que vão existir sempre pessoas que vão ter capacidade para poder liderar com muito mais pessoas. Vão ter pessoas que vão ter o seu perfil, a sua vida é para liderar menos. E isso vai acontecer, não tem como, queridos, até no tempo de hoje isso existe. Existem pessoas que conseguem realmente liderar milhares. E existem pessoas que conseguem liderar um grupo pequeno. Isso quer dizer que a pessoa é menor? Não. Isso quer dizer que a pessoa é adequada àquela realidade. E era exatamente o que o Jetro queria passar para Moisés. Porque também não adiantava ele querer pegar uma pessoa, todos aqueles que ele escolhesse fossem para 1.000 pessoas. Às vezes teria uma pessoa que não se adaptaria, não conseguiria dar conta. Então ele deu um escalonamento, e esse escalonamento é importante porque até hoje nós sabemos que vai existir liderança com esse tipo de perfil. Um perfil pequeno e outros com perfil médio e outro com um perfil de grandes pessoas, de grande quantidade de pessoas. Então isso é muito importante, queridos. E isso eu comecei essa exposição dizendo por que esse conselho é tão atual, queridos. E é um momento em que eu aproveito mais uma vez para dizer aos amados que humildemente peço que você se inscreva. A sua inscrição é muito importante, o seu comentário é importante para mostrar que o material que divulgamos aqui da Palavra de Deus é relevante, principalmente para as pessoas que ouvem. E aí, vamos começar lendo 2 Timóteo, no seu capítulo 2, verso 15. Olha o que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que ele está falando para uma pessoa que quer se apresentar a Deus aprovado, ele deve fazer como? Da mesma forma que um obreiro. Então ele está colocando aqui, assemelhando, dizendo que o obreiro, ele tem que ser uma pessoa agradável, aprovada por Deus. Então veja que isso não é somente uma metáfora ou até mesmo uma linguagem figurada, não. E veja o detalhe, que maneja bem a palavra. Ou seja, é uma pessoa que realmente é capaz, é competente. Não é uma pessoa que não perde tempo, não, ela maneja a palavra, ela lê a palavra, ela realmente estuda a palavra. Outra coisa, outro versículo, nós temos aqui Tito, no seu capítulo 1, versos 6 até o 9, é um pouco mais longo. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem
são desobedientes, porque convém ao bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra, fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Queridos, essa palavra de Tito é super completa. Super completa. Uma liderança completa. Veja que fala sobre tudo que Jetro falou. Não amar a avareza, ser capaz e competente, ter temor a Deus, ser uma pessoa que realmente seja escalonada, tem que ser uma pessoa realmente com gestos, não somente de palavras. Veja que todos os tópicos de Jetro estão aqui no Novo Testamento sendo dada à igreja e é dada até hoje. E mais um versículo que nós podemos citar aqui para abençoar a tua vida. 1 Timóteo, no seu capítulo 3, versos 2 até o 4, que diz o seguinte: é necessário, pois, que o bispo que seja repreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, que é apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Isso aqui também é Timóteo falando, é Tito, e veja que também tem Pedro, tem vários outros versículos que falariam do mesmo tema sobre liderança. Queridos, liderança tem que ter esses tópicos obrigatoriamente. Não tem como nós queremos que, a pessoa tenha a maioria dos requisitos, mas nem todas. Então, meu querido, há de ser analisado se realmente é da vontade de Deus. Não pode colocar na liderança pessoas que realmente não estão de acordo com os requisitos necessários para serem líderes, para serem pessoas que estão à frente, para serem pessoas que estão responsáveis por milhares, por centenas, por dezenas. Nós temos que estar aqui diante de Deus, tendo a preocupação, tendo o comprometimento de fazer a obra de Deus, principalmente de ordenar líderes, mas que tenham compromisso. Uma vez que isso não é observado, uma vez que você percebe que isso não está ocorrendo, não deve ter o menor tipo de constrangimento em chegar a conversar e falar: meu amado, é o momento de você descansar um pouco, de você repensar, de você reiniciar algumas coisas, orar um pouco, porque Deus com certeza vai abençoar a sua atitude, vai ver que você está sendo firme, está sendo abençoador. Então, queridos, conselho de Jetro, a importância para a liderança. Um tema que eu tenho certeza que abençoa a tua vida. Se isso é verdade, que Deus abençoe a tua vida mais uma vez e que te dê a paz em nome de Jesus.